O Sauron não é geleca, o Sauron é uma figura diabólica. E a beleza do Senhor dos Anéis não é que tem uma figura diabólica ou que tem essa manipulação. Linhagem em cortes. É daquele Linhagem Geek, esse corte aí? Eu nem sabia que eles tinham esse canal. Eu vou me inscrever aqui. Oh, que legal. Não sabia que eles tinham esse canal. Corte. A beleza do Senhor dos Anéis é que tem figuras santas, tem figuras heróicas. Então, você pega um Aragorn, por exemplo. Olha o Aragorn, né? Que é um exemplo de masculinidade incrível, assim. O Aragorn, ele quer casar com uma elfa, que é algo de um nível altíssimo. Eles também não sabem comunicar nada disso. Eles não entendem lufas, né? Acho que isso aí é óbvio pra todo mundo. O ponto do Anéis do Poder é uma das coisas mais lixo que já foram produzidas. Acabei de ver. Eles não conseguem compreender o significado simbólico de nenhum item da obra do Tolkien. Nenhum. Eles na verdade, deturpam todos. Então, por que os hobbits são interessantes? Os hobbits são interessantes porque eles mostram a beleza da vida ordinária, a beleza da vida comum, a beleza de uma pequena comunidade agrícola, é uma experiência até muito inglesa, e de pessoas comuns que desenvolvem as suas virtudes. Que cria uma nostalgia. O Condado traz muito essa virtude da avó do prato transparente que eu falei. É um feeling nostálgico, de serenidade. Fala, poxa, eu tenho um lar, eu tenho um lugar tranquilo. Como eles fazem os hobbits. Não, mas é porque o Condado está sendo criado. Mas, cara, os hobbits estão sujos, eles ficam vagando num deserto muito louco, e eles são meio hippies. Então, isso perde completamente a simbologia. Um prato transparente. Não, rapidinho, o Mateuzinho, enquanto o Guilherme fala, coloca o Hobbit vovô aí. Já que o Guilherme falou das avós, põe o Hobbit vovô aí do Anéis de Poder, enquanto o Guilherme fala aí, ó. Esse aí, ó. Bom, enfim, é um símbolo hippie, né? Meu Deus. Assim, é muito... Em São Francisco, tem várias pessoas com esse aspecto, realmente dá pra andar nas ruas e ver, enfim. Então, o Hobbit tem símbolo, o elfo representa algo divino, algo mais elevado do que nós usualmente estamos acostumados. Quando o Aragorn vai casar com uma elfa, que é a Arwen, ele tá mirando alto. Ele tá mirando muito alto, aliás. Mirando alto, hein, amigo? Mas tava mesmo. O Elrond fala pra ele, cara, quem é você, entendeu? Eu posso cogitar de você casar com a minha filha se for o rei de todos os homens. Então olha o nível, olha a estima que a Arwen tem no negócio. E aí o Aragorn faz o quê? Ele bota um capuz e sai anônimo. Pra proteger o condado, inclusive. O Aragorn é protetor. Por que os hobbits estão lá seguros? Porque tem um ranger encapuzado metendo bala, metendo flecha nos orcs que atacariam aquele lugar, nos invasores variados. A segurança do condado não é aleatória, não é estamos todos de mãos dadas e kumbaya. A segurança vem no ranger desse. O Aragorn é o rei legítimo dos reinos. Só que ele não sai falando isso, ele sai lutando as batalhas e querendo salvar as pessoas. Ele não fala, cara, chega lá e fala, levanta a mão, eu sou o rei. Inclusive, um dos dramas muito bonitos é que o Boromir é o herdeiro que tá se lascando lá no trono, e o Boromir sofre pra aceitar a realeza do Aragorn. Que o arco de redenção dele é que ele aceita isso. Ele trai a missão, e é muito bonito, porque ele se ajoelha e ele aceita esse negócio e fala, cara, esse é meu rei, esse é o negócio que eu perdi. Então, quando tu fala do retorno, e o Aragorn vai até, como Cristo, ele vai até a mansão dos mortos pra voltar como rei, pra ser levado. E o Aragorn rejeita... Falaram que o Senhor dos Anéis era racista porque não tinha atores negros, então meteram diversidade. Elwin, né? Então, olha só que engraçado. A Elwin poderia ser a mulher empoderada, é assim que eles querem se imaginar. Afinal, a Elwin luta, bota uma armadura e luta. Mas olha que coisa, a Elwin é, em primeiro lugar, filha do Théoden, e ela tem uma vinculação muito forte com a família. Depois a Elwin é apaixonada pelo Aragorn, segunda coisa. E ela é rejeitada, porque ele tem esse vínculo, apesar desse vínculo incerto, ele é um símbolo de lealdade. Ele basicamente se vê como leal. E o Aragorn e o Arwen refletem Beren e Lúthien, que é uma das histórias mais bonitas do Senhor dos Anéis, uma das mais interessantes, né? Um dos casais mais legais. Então, o Aragorn rejeitando a Elwin, aquilo é muito interessante, porque você vê uma princesa de um reino importante sendo rejeitada por um vínculo de lealdade do cara. Já é totalmente fora do imaginário. E depois a Elwin vai ser esposa do Faramir. E vai cultivar aquela terra, vai focar e vai falar, olha, mais do que a batalha, o bom é cultivar essas coisas, né? Nas casas de cura, tem todo esse símbolo muito bonito, romântico. Então tem uma redenção do Faramir e da Elwin juntos. O ponto é, se você olhar no Tolkien, muito top. A mulher guerreira, ela tá lá, beleza, ela luta uma batalha. Mas ela luta como mãe, como pessoa que ama, como futura esposa, como filha de uma terra. O que tá acontecendo aqui é um desenraizamento. Eles querem cortar as raízes de tudo. Ninguém tá vinculado a nada. Os heróis não têm vínculo com nada. Eles são totalmente andarilhos, né? Tudo é muito andarilho. Os próprios reinos não têm relevância. Você não tem fidelidade a nada. Pensa que os Jedi, por exemplo, na versão antiga, demais. O cara era celibatário. Aliás, um dos tópicos da queda do Anakin é que ele viola o celibato dele, lembrando para as pessoas que se o Anakin tivesse sido fiel aos votos dele,
O Obi-Wan passou pano pra isso, enfim, e deu o que deu. Deu uma passadinha. E deu o que deu. Se ele violar esse celibato, destruiu ele. Então, havia uma ideia de disciplina muito rígida. Quando você olha Senhor dos Anéis, é num nível muito mais... Senhor dos Anéis é uma obra muito mais elevada que Star Wars. Novamente, Star Wars Deixou é de derivado ser em céu e Duna, perdeu tem algumas tudo. coisas dali. Senhor dos Anéis é uma obra literária entre as melhores do século XX, né? É. Então, você tá falando do material incrível. O Sam se emociona e tem um grande momento com a luz do Erendil e uma oração pra Varda, que é a Senhora das Estrelas. A Varda é essa Valar, né? Que é como se fosse... É o personagem mais parecido com Nossa Senhora no imaginário do Tolkien. Tolkien tinha uma devoção mariana muito grande. Você vai pra Oxford, eu fui até tem no meu Instagram. Padre, né? Ele foi criado por um padre, que é o Padre Morgan, e que era um padre bem tradicional. E o Tolkien, o cemitério... É muito bonito, né? Eu fui pra Oxford pra basicamente visitar as coisas. Fazer o tour do Tolkien. Ele converteu o C.S. Lewis, que era ateu. O Tolkien ia numa igreja de São Luís Gonzaga linda. Se vocês botarem lá Oxford, St. Aloysius Gonzaga Church, vai aparecer a igreja que ele ia, linda, altar lindo e tal. E depois eu fui andando, né? Eu fiz até uma live andando do cemitério do Tolkien Brabo. com uma boina, que a pessoa só ficava mandando que eu tava personagem de Oi, Peaky Joab. Blinders. Mas eu fiz, contando a história dele. Quando você chega no cemitério, no cemitério, na tumba dele, né? É muito bonito porque é longe, um lugar meio isolado, o Overcoat é meio fora de Oxford, porque é o cemitério católico, ele não ia ser enterrado ali no meio, porque é exatamente pela fé dele. Imagina, levava os filhos na igreja de bicicleta, levava os filhos para se confessar, um dos filhos dele é padre, ele foi criado por um padre, ele converteu pessoas proeminentes, é uma pessoa de muita devoção, né? E ele justamente era conhecido como uma pessoa que tinha muitas... Tem um repórter que tentou lacrar em cima do Tolkien e falou, você falou do feudalismo, e aí o Tolkien fala, se um vassalo se ajoelha para um suzerano, isso faz muito mais, isso é melhor, muito melhor para o vassalo do que para o suzerano. Porque o serviço desenvolve a virtude. É o cara que está desenvolvendo o sentido de serviço. E você chega na tumba dele, os fãs colocando pequenas homenagens. Os caras andam até lá o cemitério, lugar que não tem nada, lugar meio vazio, uma tumba super simples. Devem fazer. Que tem lá Beren e Lúthien, né? Fazendo referência a esse casal que eu falei, lindíssima. A história Beren e Lúthien descem até o inferno para buscar uma das joias. Isso é, na verdade, isso não é a igreja de São Luís Gonzaga, mas isso é a igreja da faculdade, ali perto onde ele dava aula. Em Oxford, né? Isso é uma igreja em Oxford. Mas Luís Gonzaga é outra Aquele igreja. bicho brigado pelos 4. E o Tolkien, então, ele estava genuinamente preocupado que a fantasia pudesse ser um caminho para aquilo que eles chamam de eucatástrofe, que é quando você chega no ponto mais baixo, você tem a reversão, você tem a ressurreição, né? Então, por isso que o Gandalf morre e volta como cinza. O Gandalf não é um velho louco balançando um graveto. Imagina, o Gandalf é um Maior, ele tá vivo desde desde a criação, talvez, entendeu? Desde da origem. Ele, na verdade, é uma bênção a vinda dele, é uma grandeza, ele é um sábio, ele veio para trazer um tipo de conhecimento que foge completamente ele estava lá na chama, né? A chama imperecível, a chama da criação do mundo. O cara tá conectado com um dos simbolismos mais bonitos e espirituais do Senhor dos Anéis. De Naya. De Naya não, né? De uma figura Narnia. diabólica para voltar Podia pro ver também, eu só não sei qual é a Então produtora você tem no de Senhor dos As Anéis uma Crônicas de simbologia Nárnia. espiritual muito forte. Sim. E eu acho que a turma da lacração, eles não conseguem, eles genuinamente, assim como o Gandalf exorcizou o Théoden, eles sentem aflição nessa beleza. O Gandalf precisa ser meio ripão, meio tosco, porque isso aqui é luminoso demais, entendeu? Isso aqui é tão luminoso, inclusive, que o Aragorn, o Legolas, eles ficam, caramba, quem é esse cara? Disney? Então isso aqui dá. reflete no Evangelho, quando Cristo Disney ressuscita. de boa. E tem aquele momento que os Por apóstolos incrível não estão que entendendo o que pareça. está acontecendo. É meio chocante Miguel, para por ele, incrível ele que quer pareça. conquistar, ele quer entender, né? Dá pra ver. Então, na minha visão, há um tema de vazio espiritual. Esse vazio espiritual, a obra do Tolkien não casa com isso. A Amazon é uma corporação giga, a Amazon destruiu todas as livrarias do mundo, tá longe de ser uma A corporação Amazon foi bonita. Tem um cara foda. que mandou um comentário genial, falou, curioso, o que achar de uma empresa que se compadece dos orcs, que são um vilão fictício, mas não dos seus próprios funcionários. Isso é um comentário de outra pessoa, não é meu. No meu ponto não é ficar detonando a Amazon aqui, mas é louco se você parar pra pensar, porque A nós Amazon é chegamos num satanista. estágio em que, na ilusão de paz completa, A gente Você- falando isso diretamente da plataforma da Amazon. que é omitir as guerras dos próprios filmes. Então esse negócio de tirar a guerra do Star Wars, ou mesmo o Senhor dos Anéis, é curioso como tem cena de batalha meio pra fã, pra pegar o fã. Mas quando você olha a primeira era do Senhor... Isso que é louco, tá? Porque assim, a primeira era do Senhor dos Anéis, do imaginário do Tolkien, né? É tão incrível. O Blind Guardian adaptou melhor o Senhor dos Anéis do que a Sim. Amazon. Entendeu? Se o Blind Infelizmente, Guardian né? é mais Infelizmente, o Jeff Bezos nos conecta. preciso, sabe? A primeira era, imagina um negócio que se tivesse Quer dizer, infelizmente não, felizmente. feito. A Amazon teria feito um negócio Infelizmente, incrível. rapaziada. Que Imagina isso? os Filhos de Húrin, que já seria pesado, tá? Se você adaptasse fiel à obra
Mas fiel mesmo, seguindo a risca, tudo, detalhe. Eu falando de um assunto que eu gosto, sou igual esse cara. Com E eu fico. E eu, quando estou vendo um assunto que eu gosto, eu fico assim, de boca aberta, quietinha. negócio meio dark, entendeu? Tudo meio escuro, meio obscuro, assim. E fizesse Os Filhos de Húrin, já seria mais pesado que qualquer coisa que tá no cinema atual, em termos de densidade até. Os temas são pesados, Beleza, são densos, cara. entendeu? São duros. No entanto, seria lindo, entendeu? Seria lindo, porque você veria o mal colocado de uma maneira muito clara. Lindo. Isso para não falar, se fizesse ao estilo do filme, sei lá, Beren e Luffy, outra coisa. Aí vai falar, não, é porque eles não têm os direitos, blá blá blá, dane-se, eles têm os direitos de alguma coisa que fizesse os direitos do que fosse, entendeu? O fato é que eles não têm densidade espiritual pra enxergar. Eu até agora acho que foi, na verdade, uma loucura ter saído o filme do Senhor dos Anéis, porque o Peter Jackson fazia filme de bebê zumbi, e o cara fez alguns dos melhores filmes da história. Eu não sei como aconteceu isso até agora, Homens do Ocidente, os caras gritando. É um negócio impressionante que aquilo tenha sido produzido. Os caras vão pro paraíso no final, simbolicamente, né? Pra Valhalla. É um treco totalmente, um épico Divina Comédia era contemporânea no cinema, de horas, e as pessoas enlouquecidas com ação, com todas as coisas. Caralho. É totalmente surreal que tenha sido produzido. Não obstante, a coisa que mais me chama a atenção quando você vê um Anéis do Poder é que essas pessoas estão se privando de ter acesso. Essa coisa vai afundar também, como todas. A Acolyte, meu Deus, já tiveram, estamos cancelando Já a afundou, série. né? A Ou série de não. Acolyte, a segunda temporada, foi cancelada. Claro. Teve um abaixo-assinado de 0,14% aí de alguns fãs de Star Wars que quiseram a série de volta. Mas, segundo a própria Amazon, Anéis da Lacrate, né? Anéis da Lacrate, vai até a 5ª temporada. Eles estão falando que vai até a Caralho. 5ª. Mas já perderam metade. Eles têm, né? Duvido, já perderam metade da audiência já. Perfeito. Em Vamos ver quantos dinheiro eles conseguem perder Isso. pra fazer isso, né? E é louco, sabe uma das coisas mais malucas? Como é que eles conseguiram a proeza Uhum. que é pior, é mais feio do que o filme do Senhor dos Anéis. É mais caro. É 20 anos depois. What the fuck, entendeu? Tipo assim, como é que consegue? As pessoas desaprenderam a fazer. Bom, tem lá o David Jones, né? Que os caras mostram do Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, que é mais bem feito do que um monte de coisa hoje. Cara, sei lá, eu não sei. A galera tá drogada, eu não sei o que tá Caiu acontecendo. muito, Eles não conseguem mano. mais fazer bonito, Como entendeu? pode? É louco isso. Eu fico na minha cabeça assim, claro, tem o vazio espiritual, tem a coisa dos milênios não consegue fazer. Bom, sei lá, pelo menos Isso aí é a estética atual, olha lá. Grande momento. Deixa eu Todo só mundo te... é muito zoomer também. É. né? Coisa bosta, né? Ai, que coisa bosta.